Estamos aqui mais uma vez no programa Tempo de Recomeçar, chegando aí aos 17 mil evangelizadores. Que bênção! Isso é uma alegria muito grande para nós estarmos entre este número. Graças a Deus, estamos sendo inspirados, motivados a participar da messe do Senhor. Que coisa boa! Que o Senhor nos abençoe e nos encoraje a cada dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. Os galileus e a torre de Siloé. Neste momento, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos tinha misturado ao dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Se não vos arrependerdes, porém, perecereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Se não vos arrependerdes, porém, perecereis todos do mesmo modo. A figueira estéril. E Jesus contou-lhes esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar figos, mas não encontrou. Então disse ao agricultor: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e não encontro. Corta-a, para que ela ocupa inutilmente o terreno. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa-a ainda este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha a dar frutos, caso contrário, tu a cortarás. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, meus irmãos, essa primeira leitura que nós ouvimos, que foi os galileus e a torre de Siloé, foi para nos preparar para a vinda do Senhor. Foi para nos preparar enquanto nós estivermos aqui, que nós então preparemos o terreno, que nós preparemos os nossos dias. E aqui Jesus deixa muito claro para cada um de nós: Deus não nos castiga. Diz aqui o Evangelho que necessário é, portanto, que nós nos preparemos, que nós galguemos um caminho
de conversão, de arrependimento. O Senhor simplesmente está querendo deixar muito claro para nós que não é o nosso pecado, que não são as nossas más ações ou más inclinações que serão, vamos dizer, enviados por Deus para o nosso castigo. Porém, precisamos de analisar sempre as nossas ações. Muitas delas nos levam para o abismo. Muitas das nossas atitudes, elas vão como se fosse de gota a gota, assim como um conta-gotas mesmo, ação por ação, nos desviando do caminho do Senhor. Ação por ação, nos jogando ao abismo. Porém, não podemos, caso nós estejamos no abismo, não podemos culpar nem a Deus e nem às outras pessoas. Porque muitas atitudes nossas, vamos dizer assim, só nós não percebemos que são erradas, que nos desviarão do bom caminho. Então, meus irmãos, que esta leitura seja como um norte para a nossa vida no dia de hoje. Que seja como um direcionamento, como que tem sido as nossas últimas ações. Elas têm me indicado o caminho do bem ou o caminho do mal? Peçamos então a luz ao Espírito Santo de Deus, que Ele nos conduza. E a segunda leitura, que vem falar sobre a figueira estéril, nós vimos aqui que Jesus foi 3 vezes, diz a parábola, Jesus foi 3 vezes buscar figo e nenhuma das 3 vezes ele encontrou uma frutinha sequer. Tudo isso, meus irmãos, para dizer o quê? Jesus vê, observa as nossas ações no mais íntimo do nosso ser. Talvez aquelas atitudes que ninguém esteja observando, mas Deus vê, porque Deus sonda o íntimo do nosso ser. Nesse momento de silêncio, então, observemos as nossas ações. Elas estão me conduzindo ao corte definitivo da minha vida, de uma vida de salvação, de uma vida salutar, ou as minhas ações estão me levando para o inferno, estão me levando para a perdição, para o abismo? Então, meus irmãos, peçamos a graça ao Senhor, que evitemos de cometer os mesmos erros. Jesus foi 3 vezes. Então, Jesus está sempre nos visitando. 1, 3, 10. Ele está sempre nos dando mais uma chance. Diz a leitura que caso não haja conversão, caso não haja o arrependimento, todos perecerão. Porque Deus, Ele é justo e Ele age igualmente com todos, seja de Belém, seja de Jerusalém, seja de Colatina, não importa. Deus age igualmente. Seja galileu, seja fariseu, seja samaritano, Deus age igualmente. Então, nesse momento de reflexão, peçamos também perdão ao Senhor pelas vezes que não utilizamos o nosso tempo
não utilizamos as nossas conversas para a evangelização, inclusive o nosso olhar. Peçamos perdão, Senhor, se o nosso olhar não tem sido um olhar santificado, não tenha sido um olhar que evangeliza, um olhar que cura, que salva o outro. Hoje, sábado dedicado a Nossa Senhora, ela é o nosso modelo de evangelizadora. Ela é o nosso modelo de conversão, de mudança de atitude, de dizer sempre o sim à vocação. Sobre mim e sobre você, a bênção de um Deus que é todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que nosso Senhor nos acompanhe e nos proteja hoje e sempre. Amém.